Queridos, como disse, há um ano atrás, domingo que vem, exatamente fará um ano que nós fizemos aqui a nossa primeira reunião. Há um ano atrás, eu chegava nesse lugar. E hoje fazemos aqui o nosso último culto, né, nesse espaço. E um ano atrás eu entrava pelas portas desse lugar, numa segunda-feira, procurando um espaço onde pudesse acolher um grupo de 12 pessoas, como vocês sabem. Éramos 12 pessoas contando com a minha família, eu, Érica e os nossos 3 filhos. E aqui eu encontrei o Wagner. Fui à recepção, perguntei quem era o responsável, me encontrei o Wagner, que é o administrador. E ele sempre sempre muito pronto, sempre nos recebendo com alegria, sempre pronto para ajudar. Me deu a alegria de viabilizar esse espaço. Eu lembro que o primeiro culto aqui, a gente alugou esse espaço, como até hoje aluga, por utilização. E o Wagner falou assim, pastor, pode vir domingo que vem aí, que a gente não vai cobrar nem o uso do aluguel para vocês poderem usar a primeira vez o espaço, louvado seja Deus. E eu falei, vamos lá, que a gente não sabe nem onde acende a luz, né, queridos? A gente usou a mesa aqui, eu sempre falo, o André com o piano em cima da mesa aqui, a gente fez o nosso primeiro culto com a mesma alegria que a gente faz um culto hoje. Minha alegria nunca esteve em um lugar, minha alegria sempre esteve em Cristo Jesus. E hoje, um ano após esse dia, nós estamos deixando esse lugar e indo para um espaço novo. Mas eu jamais, como disse, podia deixar de ser grato a todo o apoio. Se alguém puder me arrumar um lenço que eu esqueci o meu, eu agradeço. Todo o apoio que eu recebi aqui. Eu jamais pensei que... Obrigado, querido. Eu jamais pensei que em apenas um ano, queridos, a gente hoje estava falando assim para o João de manhã. Nós estamos indo para a igreja. Aí o João fala assim, a igreja nova ou a igreja velha? Velha. Um ano, a igreja velha. Um ano. Eu jamais pensei que um ano tanta gente pudesse chegar. Quando eu comecei, eu jamais pensei que a gente pudesse, sonhar com um lugar para o qual nós estamos indo a partir da próxima semana. Mas uma coisa eu sempre tive, queridos, no meu coração, e aqueles que andam bem pertinho de mim sabem que isso é verdade. Eu sempre tive no meu coração uma certeza. A certeza de que o Deus que nos trouxe até esse lugar não mudou e continuaria cuidando de nós em todo o tempo. Eu sempre tive a certeza de que esse Deus que nos sustentou continuaria nos sustentando. Esse Deus que nos guiou continuaria guiando em tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Nos últimos meses, queridos, muitos irmãos, principalmente esses que ficam ali do lado de fora, às vezes aí, chegavam e falavam assim, pastor, o que nós vamos fazer, pastor? Para onde que nós vamos, pastor? Qual a solução, pastor? Quem haverá de nos socorrer? E muitos me perguntavam isso, para onde nós iríamos? E eu dizia sempre a mesma coisa, e talvez se você me perguntou, você vai lembrar o que eu disse. Falava, eu não sei. Que palavra boa do pastor, né? O pastor sabe bem. Falei, eu não sei, mas Deus sabe. Eu sempre acreditei que Deus sabia o que nós deveríamos fazer e no momento certo para onde nós deveríamos ir. Eu sempre acreditei em sua companhia, sempre acreditei na sua direção e sempre acreditei na sua provisão. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre acreditar. Hoje eu quero falar sobre isso, acreditar. E o tema dessa mensagem é esse. Nunca deixe de acreditar. Nunca deixe de acreditar. Queridos, eu sou uma pessoa que acredito mesmo no Deus que eu sirvo. E eu vejo muita gente, que não importa se muito jovem ou de mais idade, que não acredita mais. Não acredita que é possível mudar, não acredita que Deus tem coisas maiores e melhores, não acredita que Deus é um Deus que provê e sustenta, não acredita em muitas coisas. Não acredita que é um Deus que restaura. E nós nunca podemos deixar, queridos, de acreditar.
E para pensar sobre esse tema, eu quero olhar para a história de um homem que viveu acreditando. Um homem que nós conhecemos, Elias. Eu gostaria de olhar para a história de Elias, porque Elias foi treinado a acreditar em uma escola. Em uma escola, queridos, que ela não é convencional. A escola que nos leva a acreditar não é uma escola convencional, mas é uma escola que nós somos avaliados através de provas. Assim como na escola convencional que você estudou. Todo mundo que estudou ia numa escola, em determinado momento tinha que fazer uma prova. Talvez você se lembre disso com muita tristeza, inclusive. Né? Outros não, mas com muita tristeza. Nós seremos ensinados a acreditar da mesma forma, sendo provados em nossa caminhada, a partir de degraus de fé que o Senhor nos faz caminhar. Eu e você só vamos aprender a acreditar quando nós começarmos a subir uma escada que não é fácil subir, mas que nos leva a entender o que é acreditar. E para isso a gente vai pensar a partir da história desse homem. E eu gostaria de começar com o começo da história dele, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Capítulo 17. O início da história de Elias. E eu vou ler. E algumas ênfases você repetirá comigo. Então abra sua Bíblia, por favor. Primeiro, livro dos Reis, capítulo 17. Se possível, mantenha aberta a sua Bíblia. Se for mais possível ainda, anote o que eu vou falar. E se for possível, dobrado, você anote escrevendo o que eu vou falar. Porque tem uns irmãos que eu me impressiono. Como eu queria ter o dom dos irmãos de lembrar tudo sem anotar. Se eu não anotar, meu irmão, eu não lembro nem o que eu... Anotando já é difícil para mim. Mas eu convido você a anotar, se possível. Pastor, eu não tenho hábito. Então arrumam lá uma caneta, um caderno. Isso aqui talvez vai mudar para o espaço novo. Você fala, pastor, qual é um hábito que eu posso adotar no espaço novo? Vou dar um para você. Compra uma caderneta, um caderno, uma caneta e começa a trazer no culto. Será útil, creia nisso. Amém? Eu sei que você talvez resistiu, mas faça isso, vai ser bom para a sua vida. Vamos ler. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbé em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui. Diga isso, saia daqui. Vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Agora leia comigo o início do verso 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Mais uma vez. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, diga isso, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, diga, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, de que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse à mulher:
Não tenha medo. Repita isso. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Todos comigo. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. 17. Algum tempo depois, repita isso. O filho da mulher dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Diga isso. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-a para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias. Responda isso. E a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Repita isso. Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Amém. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós estamos na tua presença ainda santa e poderosa. E agora na presença da tua palavra estamos. O que nós pedimos é a inspiração do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor prepare ouvidos e corações nesta manhã para entender tudo aquilo que vai ser dito. Que o Senhor nos faça compreender e responder. Que o Senhor nos dê graça e humildade para nos encontrar e nos enxergar na vida e na história que acabamos de ler. E que isso nos faça mudar, transformar e nos leve a dar um passo, Senhor, a nunca deixar de acreditar. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Eu começo no primeiro ponto dessa mensagem falando de um chamado para acreditar. Esse é o primeiro ponto. Um chamado para acreditar. Queridos, nós acabamos de ler do verso 1 a 6 que Elias vai diante de um homem chamado Acabe, o pior rei que Israel já teve, casado com a mulher mais desgraçada do universo, a tal da Jezabel. Meus irmãos, pensam a união de coisa ruim. É o Acabe que não valia nada, com a Jezabel que valia um pouco menos. Foi um negócio complicado. E é diante desse homem que Deus manda Elias comparecer. E Elias vai e diz para aquele homem o seguinte: não choverá na terra até que eu diga que vai chover. Não espere chuva, a coisa vai ficar difícil. Assim diz o Senhor. E ele então dá essa mensagem, mas no verso 3, o Senhor vai dizer algo a Elias. E olha só o que o Senhor vai dizer. Verso 3. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Queridos, agora Elias está sendo chamado e desafiado por Deus a sair da presença de Acabe, porque ele sabia que com certeza a palavra se cumpriria e Acabe não ficaria, como não ficou nem um pouco feliz com esta palavra proferida da falta de chuva. E assim começa a história de Elias. Elias aparece aqui nas Escrituras. Ele aparece confrontando esse homem mau. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 30,
como característica desse rei, eu vou ler aqui. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ou seja, o cara era complicado. Esse homem era terrível, casado com uma mulher terrível, e é nesse contexto, então, que surge Elias. Nesse contexto difícil aqui. E a partir dessa sentença, todo mundo sabe, que foram 3 anos de seca. Absoluta seca. Pensa o que é uma seca. 3 anos sem uma gota de chuva sobre a terra naquela circunstância. Foi isso. Deus então dá uma ordem a Elias, saia e se esconda. E ele diz, lá eu preparei algo para você. Meu irmão, você pensa o seguinte, ele fala, você saia daqui e esconda-se lá no riacho de Querite. Até o riacho não estava difícil. Mas quando ele diz, lá tem água, mas eu ordenei a corvos que sustentem você de comida naquele lugar. Você está entendendo o que é isso ou não entendeu? Talvez você consiga fazer esse desenho na sua cabeça. Ele está dizendo que todos os dias... Sabe o que é um corvo? Não. Não sabe o que é um corvo. Um pássaro, né? Vá para lá que todo dia eu vou ordenar corvos para que vão até você e levem comida para você. Garçons do Senhor. Corvos. Meus irmãos, é um chamado ou não é para acreditar? Você saia e vai para lá. O rio está lá e aquele riacho tem água. E os corvos servirão você. Essa é a ordem. É uma situação, no mínimo, muito esquisita, né? Um lugar estranho, garçons estranhos, tudo parecia improvável. Tudo, muito improvável. A falta de chuva, por tanto tempo, e corvos dispostos a sustentar Elias. Mas uma coisa fica clara aqui. Essa era a vontade de Deus para aquela situação e para aquele homem. O que isso traz de lição para a minha vida e para a sua vida, como esse chamado a acreditar? Nós somos chamados, sim, a continuar acreditando a partir de um princípio. Buscar, conhecer e estar no centro da vontade de Deus. Então busque isso. Busque conhecer e estar no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, não importa o quão estranho seja. Se Deus falou que era lá que você tinha que ir, e que eram corvos que iam sustentar você lá, você precisa ir para lá. Não adianta você querer acreditar em algo que está fora da vontade de Deus para a sua vida. Nós somos maduros, meus irmãos. Deus não é alguém que fica nos atendendo baseado na nossa própria vontade. Isso é coisa de criança. Quem tem filho sabe. Ele bate o pé, ele chora, ele faz drama. Tem uns mais dramáticos que joga no chão, fala que vai morrer. Se o senhor não me der, eu vou morrer. Eu quero. É tudo de Sansão, quando quis casar. Eu quero aquela mulher. Essa não pode, mas eu quero aquela. Mas não pode, mas eu quero aquela. Até que ele deu. E deu ruim. Ou seja, a gente tem que entender e buscar isso. Conhecer e estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que a ordem não fazia sentido, era ali que Deus queria que Elias estivesse. E nós lemos aqui, ele obedece a partir dessa direção dada por Deus e ele decide crer sem olhar para as circunstâncias. Já pensou se fosse você? Mas pastor, Deus, é pastor porque é comigo que o povo fala, não fala com Deus, fala comigo. Mas pastor, como que é o corvo? Que hora o corvo vem? Que carne ele vai trazer? Quente, morna ou fria? Vem passada ou mal passada? Ao ponto eu prefiro. Meus irmãos, ele simplesmente vai, ele simplesmente obedece, ele simplesmente acredita. O resultado da obediência a esse chamado, qual foi? Exatamente o que Deus prometeu. Alimento 2 vezes ao dia e água fresca para beber no momento em que todo mundo passava sede. Meus irmãos, Deus é assim. Quando nós estamos seguindo no fluxo e conhecendo a vontade de Deus e buscando estar no centro dessa vontade, eu e você não precisamos temer. Eu e você não precisamos olhar para as circunstâncias, não precisamos achar que é esquisito, mas é muito estranho. Esse negócio acho que não vai dar certo. Não parece que esse negócio vai dar certo. Meus irmãos, creia, se Deus estiver com você e você estiver no centro da vontade dele, você vai viver o melhor dele para a sua vida em nome de Jesus.
Mas o inverso é verdadeiro. Se você estiver fora da vontade de Deus, você vai ser igual aquele cabeção do Jonas. Lembra? Nunca ouviu falar. EBD nunca viu. Aquele que foi engolido por quem? Um grande peixe. Por quê? Porque foi para o lado oposto da vontade e do plano e do propósito de Deus para a vida dele. Então o inverso é verdadeiro. Então eu e você precisamos entender isso, que diante disso, Elias estava no melhor lugar que poderia estar. No centro da vontade de Deus. Não olha para o corvo. Olha para o centro da vontade de Deus para Elias. Isso é um chamado para acreditar. Esse é um chamado para a sua vida. Acredite, buscando sempre estar nesse lugar, o centro da vontade de Deus. Quando alguém perguntar, qual é o melhor lugar para você estar? O centro da vontade de Deus. Onde você deve buscar estar? Agora você vai dizer de novo. Aonde você deve buscar estar? Qual é o melhor lugar para você estar? Ponto, não tem vírgula. Não importa como, busque esse lugar. Mas agora eu quero falar de um chamado para continuar acreditando. Porque primeiro ele foi chamado para acreditar. E agora ele foi chamado para continuar acreditando. Porque acreditar é uma coisa. Continuar acreditando é outra coisa. Porque tem muito quem que acredita. Principalmente depois do culto de domingo. Dependendo do culto, meu irmão, pensa uns crentes que saem que só falta dar com a cabeça na porta. Hoje, chegou o dia da minha vitória. A gente vai cantar uma música da vitória. Você sai daqui, mas dá uma... Rapaz, pensa que vira ali que erra até a porta para sair. Domingo, né? Meio-dia. Meio-dia. Chega lá, queima o frango no forno. Pronto. O inimigo já se levantou. A minha vitória não tem sabor de mel. A luta é grande. A dificuldade é grande. Oh, meu Deus! Isso no almoço de domingo. Aí à noite ele liga uma televisão maldita, num canal desgraçado, e começa a ver notícia. Pronto, aí acabou mesmo. Aí segunda-feira, meu Deus do céu, que luta que é a vida do crente. Segunda-feira, meu Deus. Tem aqueles irmãos do passado, que eu não sei se ainda tem hoje, que faz muitos e muitos, sei lá, anos, que na minha casa não tem mais televisão aberta. Né? Eu não tenho TV aberta em casa. Mas tínhamos irmãos que quando tocava a música do Fantástico no domingo à noite, meu irmão, já começava a angústia. Vou dormir, amanhã é segunda-feira, luta. Meus irmãos, um chamado para continuar acreditando. Primeiro foram os corvos. Mas eu gosto do versículo 7, que você vai ler comigo. Versículo 7, vamos colocar aí? Primeiro Reis 17, 7. Vamos ler? Lê de novo agora, bem bonito. Eu gosto da pedagogia de Deus para ensinar crente a continuar acreditando. Primeiro, o corvo e o rio. Mas agora, o rio secou. O rio secou. Quem já não viveu um momento desse na vida, né? Parece que vai tudo bem. De repente, o riacho seca. Mas Deus é assim. Ele fecha a torneira, ele frustra expectativas, porque ele quer arrancar você do lugar confortável que você e eu muitas vezes estamos. E aí ele continua. Agora, diante da falta de chuva, a água acabou. Mas aí ele é convidado a continuar acreditando, a não deixar de acreditar. E crer no que ele é convidado? A crer no Deus que dirige a sua vida. Meus irmãos, pensa comigo. Quem mandou esse homem para aquele riacho comer carne daquele corvo? Quem mandou? Aí o riacho seca. Ele sabia que onde ele estava era o quê? Centro. Se é o centro da vontade de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre a vontade de Deus? Que ela é o quê?
Boa, agradável e perfeita, ou perfeita e agradável, ok? Então secou o riacho. Bom, Deus tem que dar conta desse negócio. Ele me trouxe aqui, o corvo vinha, o riacho tinha água, agora não tem mais. Então, aqui está uma lição para nós. Creia naquele que dirige a sua vida. Quando o riacho secar, quando alguma coisa que parecia que estava dando certo parou de dar, estando você no centro da vontade de Deus, entenda que é uma condicional, creia naquele que dirige a sua vida. Olha agora o degrau que o homem tem que subir. Primeiro tinha que acreditar no corvo. Olha agora, no versículo 8. Fecha o riacho. A primeira cena é essa. Acaba a água do riacho. Segunda cena é essa. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. E fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Meus irmãos, era mais difícil acreditar nesse negócio da viúva do que no negócio do corvo. Que era mais fácil um corvo trazer comida naquela situação do que uma viúva ter comida para dar para aquele homem naquela situação. Impossível! Uma viúva não tinha ninguém por ela, ninguém que a sustentasse. Aqui a terra já estava seca, seca a um ponto que não tinha mais água no riacho. A mulher não tinha absolutamente nada. E eu gosto do texto, porque no versículo 10 diz assim, ó, e ele foi. Ô bênção. Ô crente, como a gente precisa de uns crentes assim. Vá que a viúva te sustenta. E ele foi. Ele não perguntou, viu? Qual é o endereço da viúva? O nome da viúva. A cor da casa. O portão da viúva. Onde acharei a viúva? Meus irmãos, já viu esse negócio? Você fala para o irmão assim, meu irmão, tira esse violão daí. O irmão fica. Que lado eu pego o violão? Pela frente ou por trás? Será que é pesado? Nesse meio tempo você já foi, já pegou o violão, já tirou dali. E tem gente que é assim. O meu primeiro chefe era assim. Ele tinha sempre um negócio, que é a Mensagem Garcia, quando eu fui trabalhar lá. Ele chegava e falava assim, ó, eu vou pedir um negócio, você vai lá e faz. Não fica perguntando 300 coisas antes de fazer, porque senão vou eu e faço. Eu gosto do Elias, que fala assim, vá lá, tem uma viúva e ordenei que ela te sustente. E ele foi. É simples assim, e ele foi. E o que acontece? Quando chegou à porta da cidade, encontra uma viúva. Então, se Deus mandou, ele ia providenciar a viúva. E a viúva estava lá. O problema é que ele já... A senhora pode me arrumar um pouco d'água? Era difícil, a terra estava seca. Quando a mulher pensou, bom, eu vou. Mais uma coisa. Um pão também? Aí a mulher já... Bom, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não tenho mais nada. O senhor já pediu a água, agora o senhor já pediu o pão. E a minha situação é essa aqui, ó. Não tenho nenhum pedaço de pão. Um punhadinho de farinha num jarro, um pouquinho de azeite, uma botija. Estou colhendo uns gravetinhos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu filho. Para quê? Para comer e morrer. É essa viúva que ele encontra. Mas Elias continua seguindo um padrão aqui. Sabe qual é o padrão? O padrão da obediência a Deus. Ele precisa subir aqui o nível do quesito acreditar, meus irmãos. O contexto era fome, escassez, como eu disse, ninguém tinha nada. A viúva então não tinha nem esperança mais. A viúva não é que ela não tinha comida, ela não tinha esperança. Eu vou comer esse pãozinho, beber esse pouquinho de água, deitar e morrer. Era isso. Essa é a viúva que Deus manda ele encontrar. Coisa boa, né, meus irmãos? Coisa boa isso aí. O corpo pelo menos vinha todo dia. A viúva falou só, é comer e morrer. O que ele faz? Não tenha medo. Faz um bolo primeiro e traz para mim. E a viúva faz exatamente o que ele manda. Querido, nós temos que entender que a situação da viúva era triste, mas a situação de Elias era extremamente desafiadora. Porque ela tem que pegar o seu quase nada e dar o seu quase nada antes ao homem
que representava Deus. Fique tranquilo, viu? Vou falar para você dar o seu tudo aqui, não é nada disso não. Mas consagre o pouco que você tem, seja esperança, seja fé, seja recursos, seja saúde, ao Deus que multiplica na sua vida. O que essa mulher é desafiada a fazer é exatamente isso. E ele diz, não tenha medo. A palavra de Elias é essa, não tenha medo. E Elias sabia que, mais uma vez, ele estava no centro da vontade de Deus. Quem é que mandou ele para aquela cidade de Sarepta encontrar uma viúva que ia sustentá-lo? Foi quem? Se foi Deus que mandou ele lá, ele falou, não é possível que Deus me mandou aqui, agora a mulher pega o bolo, come o bolo, eu como o bolo, morre a mulher, morre eu, morre todo mundo aqui, Deus é esse o propósito? Não. Centro da vontade de Deus. Para isso a nossa vida precisa estar o quê? Sendo dirigida por Deus. Porque a vontade de Deus se cumpre independente das possibilidades humanas. Repito, a vontade de Deus se cumpre independente da vontade ou das circunstâncias humanas. A gente olha para as circunstâncias muitas vezes e fala assim, como é que esse negócio vai dar certo? E a gente racionaliza, a gente faz conta de matemática, que você precisa fazer, principalmente para gastar dinheiro. Mas você tem que entender que a matemática de Deus não é a nossa. Não, ele não age pelos caminhos que nós agimos, ele não faz da maneira que nós fazemos. E o que nós vemos aqui é que a vontade de Deus se cumpriu independente de nenhuma possibilidade humana. E você precisa entender alguma coisa aqui. Jamais duvide de Deus a partir do seu ponto de vista. Eu fico impressionado com um crente, você pega a Bíblia e lê uma verdade bíblica para ele. Olha, aqui está dizendo isso. Aí ele fala assim, mas no meu ponto de vista, que o seu ponto de vista vá para além de Saturno. O que Deus tem a ver com o seu ponto de vista? Não, mas eu concordo aqui. Mas do meu ponto de vista, rapaz, mas que ponto de vista que você tem que ter e eu tenho que ter em relação ao que a palavra de Deus diz? Então, não duvide a partir do seu ponto de vista. Outra coisa, jamais subestime o que Deus pode fazer. Ah, mas isso aqui é difícil demais. Isso é grande demais para Deus. Isso aqui Deus não pode fazer. Não subestime o que Deus pode fazer. E outra coisa, jamais reescreva os planos de Deus. Repito, jamais reescreva os planos. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Aí você acha que você consegue fazer melhor que ele. Não, Deus falou para fazer assim, mas eu, já começa no ponto de vista, já discordo do ponto de vista. No meu ponto de vista, tem um caminho melhor. Aí você fala assim, e eu acho também que Deus não pode fazer. Logo, reescreverei o plano, farei diferente. Meu irmão, sabe onde vai dar isso? Sabe onde vai dar? Vai dar num crente desesperado. Senhor, perdão. Eu não devia. Me ajuda. É isso que vai dar. Porque o que a gente entende aqui é que nós somos chamados a um crescimento, nós somos chamados a isso, a entender que Deus dirigindo a nossa vida, não existe nenhum medo que possa permanecer no nosso coração. Quando Deus dirige a nossa vida, nós temos que descansar, fazer a vontade dele, estar nesse centro e esperar o que Deus pode fazer de melhor. Você não pode duvidar. É um chamado para continuar acreditando. Mas eu termino, o último ponto, num terceiro degrau dessa história. O primeiro é um chamado para acreditar. O segundo, o qual? Um chamado para continuar acreditando. E o último, acreditar como única opção. Acreditar como única opção. Primeiro ele tentou assim, acredite. Depois, continue acreditando. E agora é assim, ó. Agora é só acreditando mesmo. É um terceiro nível de acreditar. Eu gosto disso. Primeiro, ele fala assim, ó, algum tempo depois, o rio secou, né? Não tinha mais água. Agora tem outro versículo que começa com algum tempo depois também. Algum tempo depois. Versículo 17. Vamos ler o versículo 17? Vamos ler? Pode ler.
Até aqui. Até aqui. Até aqui. Queridos, acreditar como única opção. Primeiro, saia, vai para o lugar que os corvos vão te alimentar e você tem água. Algum tempo depois, o riacho secou. Algum tempo depois, o filho da viúva morreu. Agora era acreditar ou acreditar. Aqui não tinha outra opção. Acreditar como única opção, não tinha outra. Tudo parecia estar bem. Já pensou? Olha que coisa linda. Aquela botijinha, aquele azeite, todo dia gerando pão, 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 pão. O pessoal naquela alegria. Tudo ia bem. Algum tempo depois, o filho da viúva morre. E Elias está lá. E ela não tem dúvida. Graças a Deus que não tem mais crente assim. Morreu tudo naquela época. O filho morre aqui, ela vira para Elias. O senhor viu? Está vendo? O que é? Esse Deus matou meu filho. Olha aqui. Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado, matar meu filho. Pronto, na hora. Mas na hora, o Deus que estava dando pão todo dia para ela, aquela tal daquela botija, daquela farinha que não acabar, na hora o Deus já perdeu o controle, o filho morreu. Na hora, o senhor está vendo que deu ruim. O menino morreu. Morreu o menino. O senhor está vendo? A culpa é de alguém, do Senhor, de Deus. Alguém tem culpa nisso. E nós temos situações que isso são muito comuns na nossa vida. Entende o que isso significa? O filho de uma pessoa morrer é uma coisa triste e sempre vai ser triste demais. Mas o filho da viúva significava mais do que um filho. O filho da viúva era a esperança da viúva de um futuro. Ela só tinha um filho, e o filho que podia gerar para ela sustento, vida depois daquele momento. Ela não tinha ninguém por ela. Ela só tinha aquele filho como expectativa de esperança. Diante disso, a mulher então questiona os motivos pelos quais o filho morreu. E Elias não tinha resposta para aquela pergunta, meus irmãos. Por que Deus permitiu a morte do filho? Por que Deus o livrou de morrer de fome e agora o filho morre doente? Meus irmãos, quantas vezes eu e você não vamos ter resposta para as coisas que Deus faz? Como explicar para uma mãe a morte de um filho? Como explicar para alguém que hoje está bem de saúde e amanhã a saúde acaba? Como explicar para alguém que vive um casamento que parece ser bom e amanhã vive uma traição no casamento? Como explicar para alguém que está bem posicionado numa carreira profissional, num bom emprego, numa boa empresa e que chega numa segunda-feira para trabalhar, recebe uma carta de demissão? Como explicar algumas coisas que acontecem? E nós não teremos respostas para todas elas. Elias não tinha nenhuma resposta para dar. Por quê? Porque o que Elias sabia é que diante dele estava uma situação impossível de ser resolvida humanamente. Um filho morto, uma viúva desesperada, e Elias olha e fala, eu também não sei a resposta do porquê isso aconteceu. Por que então não permitiu que esse menino morresse de fome? E agora permite que o menino morra doente? Por quê, meus irmãos? Quem de nós não tem os porquês da nossa vida? Mas uma coisa ele podia afirmar: Deus não havia perdido o controle daquela situação. É isso que eu e você precisamos crer, que não importa aquilo que nós atravessemos, Deus não perde controle daquilo que Ele estabelece como vontade de Deus para a nossa vida. Mas Elias sabia de uma coisa, ele continuava estando no centro da vontade de Deus, ele sabia que ele estava sendo dirigido por Deus e ele sabia que Deus podia fazer algo diante de uma situação impossível. Então, é isso que eu quero dizer para você. Diante do impossível, acredite. Está desse tamanho a fé mesmo, eu sei. A gente acredita diante de uma unha encravada, uma enxaqueca talvez, uma dor de cabeça, não é? Um joelho torcido, acredita. Mas diante do impossível, acredite. Porque é nesse momento que você tem que... Sabe por quê? Porque diante de momentos assim, não resta outra alternativa, senão acreditar. Mas acreditar em quê, né? Diante daquilo que é impossível, nós precisamos responder, né? Quando nós não encontramos resposta, normalmente, nós podemos fazer três coisas.
quando nós não encontramos resposta diante de algumas coisas. Primeira delas, reclamar. Aqui não tem ninguém que entra nessa. Aqui, nesse quesito reclamar, não tem ninguém. A começar de mim, né, meu amor? Não tem ninguém que reclama. Reclamar não é o nosso negócio. Sim ou não? Claro que não. Reclamar. A gente reclama de tudo, né? Reclama do calor, reclama do frio, reclama da cadeira, reclama da hora, reclama. Mas aqui é diante do impossível. Agora, outra coisa, também se encaixa aqui. Duvidar. Então, diante que nós não encontramos respostas, podemos reclamar, podemos o quê? Duvidar. Aqui também, com certeza, ninguém duvida. Falou, ouviu de Deus, acreditou. Eu acredito nisso. Agora, a terceira opção é essa. Acreditar. E é essa que nós precisamos ter para nós. Acreditar. Agora, o que vai determinar essa resposta, mais uma vez, sabe qual que é? A certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus. Você só vai responder isso se você souber que aquilo que você está vivendo está no centro da vontade de Deus. Por isso, qual foi a atitude de Elias quando o menino morre? Ele não racionalizou, não tentou explicar. Vou explicar para a senhora o que aconteceu. Por que é que seu filho morreu? Eu vou explicar. Senta que eu vou contar para a senhora o porquê o menino morreu. Não é isso que ele faz. Olha o que ele faz. Dê-me o seu filho, respondeu Elias, morto. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Elias não tinha resposta, mas acreditava em alguém que tinha. Entenda isso. Elias falou, eu não sei, mas me dá o problema aqui. Quero um problema. Era um problema. Um filho morto. A esperança morta. Ele pega o problema e não vai para a rede social. Não. Não pôs uma foto do menino morto no Instagram. Pá! E colocou aquele quadradinho. Oro, enterro, devolvo para a mãe e fica esperando. Vamos ver o que os irmãos vão clicar. Qual a opção aqui? Não. Ele pega o problema, se recolhe no quarto e vai buscar a presença de Deus. Lição para a sua vida, meu querido. Não discuta seus problemas mais sérios com a vizinha. Uma vizinha é crente. Não interessa. Não discuta seus problemas mais sérios na fila do mercado. Fila do banco. Ô tristeza. Que a gente discutindo na fila do banco. Não discuta com o colega do trabalho. Não fale dos seus problemas conjugais com a amiga no salão de cabeleireiro. É o Satanás ali no meio. Você vai lá contando uma luta com o marido aqui, a outra já escuta lá, larga desse vagabundo. Larga desse vagabundo. Aí vem a outra, eu já larguei do meu, foi a melhor coisa que eu fiz. A irmã sai de lá e fala, é hoje que eu mando esse vagabundo embora. É hoje. Terapia de crente, salão de cabeleireiro, perigo. Mas vá no salão de cabeleireiro, mas vá no salão de cabeleireiro também. Então vamos para não ir, porque é bênção, é ou não é? É ou não é? Salão de para dar um trato no visual da mulher é importante, mas cuidado com as conversas do salão. Então, o que ela faz? Ela pega o menino nos braços, Elias pega e vai para o quarto, vai para a presença do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, está diante de algo impossível? Acredite. Está diante de algo impossível? Tranque a porta do seu quarto, feche a porta, dobre o seu joelho e fala, Senhor, está aqui aquilo que morreu, está aqui o problema diante de mim, está aqui diante do Senhor, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou explicar isso aqui para aquela mulher que esse menino morreu? E diz o quê? O texto, que ele se deita sobre o menino, 3 vezes. E ele também não entende, e olha o que ele fala, Senhor, meu Deus, trouxesse desgraça sobre essa viúva com a qual estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Ele questiona Deus. Você pode questionar Deus. É isso que eu queria, que o filho não morresse. O Senhor me explica esse negócio. Mas ele não só faz isso. Ele se deita sobre o menino, diz o texto, e diz o seguinte, 3 vezes, e clama ao Senhor. Ele não ligou e deitou e reclamou. Ele não reclamou. Ele clamou ao Senhor, Senhor, esse menino morreu, Senhor, faz algo para esse menino, Senhor, me dá uma resposta diante disso. E o texto é maravilhoso quando ele diz assim, ó, então Elias levou, não, aqui, e o Deus ouviu o clamor, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino. Meus irmãos, Deus ouve o clamor de Elias, mas ouve o seu clamor, ouve o meu clamor, e responde Elias, mas responde a mim e a você também. O que nós vemos aqui é que a atitude de Elias foi essa.
Ele não compreendia, mas ele sabia que Deus podia fazer. Nós temos que responder a essas perguntas, meus queridos. Diante do impossível, nós precisamos acreditar. Não em nós, não em nossas estratégias, não em nossos recursos, mas acreditar em Deus. E você precisa responder 3 perguntas. E você vai respondê-las agora. Para quem? Para você. E as perguntas são essas. Eu estou no centro da vontade de Deus? Minha vida está sendo dirigida por Deus? Eu realmente creio que Deus realiza o impossível? Eu estou no centro da vontade de Deus? Elias perguntou isso. E a resposta dele foi sim. Minha vida está sendo dirigida por Deus? Sim. Eu realmente creio que Deus realiza o impossível? Sim. Então, crendo nisso, ele clama, o Senhor ouve e a vida volta ao menino. E eu concluo dizendo isso para você. Não desista de acreditar. Mas, este é um exemplo para nós de alguém que acreditava. Você nessa manhã está sendo desafiado a jamais deixar de acreditar. Eu e você precisamos buscar esse lugar. Que lugar é esse? O centro da vontade de Deus. Esse lugar não é um lugar confortável. Esse lugar não é um lugar espaçoso. Esse lugar não é um lugar simples de encontrar. Mas buscar estar no centro da vontade de Deus é o que nos fará nos manter acreditando que Deus pode fazer. Crente que vive vida dupla. Um pé aqui, um pé lá fora. Não tem como pedir a Deus a bênção. Você precisa tomar uma posição, buscar esse lugar, o centro da vontade. Mas você precisa crer e saber se é Deus que tem dirigido a sua vida ou é você. Porque se você for o piloto da sua vida, querido, você vai enfiar a cara em muito poste por aí. Mas quando Deus dirige a sua vida e a minha vida, Ele nos livra de muitos postes no caminho. Mas talvez a sua condição ou a sua situação é estar diante de algo impossível. Diante do impossível. E você pode ter duvidado. Mas a vida de Elias não terminou nesse momento de glória. De um morto ressurreto. De um filho morto entregue nas mãos de uma viúva desesperada. A vida de Elias continua. E nós conhecemos a vida de Elias. Aquele que se levanta contra os profetas de Baal. Aquele que ora e vê o fogo descer do céu e consumir o holocausto e vê os profetas sendo mortos porque ele provou que o Deus que ele cria era o Deus de verdade. Mas, quando ele faz isso, aquela que falamos no começo, desgraçada Jezabel, se levanta e diz para Elias: agora eu te mato, agora tu morre, sem vergonha. E Elias, conhecemos a história, foge com medo e se esconde onde? Numa caverna. O que Elias fez naquele momento? Ele saiu do centro da vontade de Deus. E sair do centro da vontade de Deus nos leva sempre a um lugar, para uma caverna de escuridão, de medo, de ansiedade, de depressão, de tristeza. E Elias vai para lá e se intoca naquela caverna. E talvez muitos aqui podem estar num lugar parecido com esse. Fora da vontade de Deus. Não deixando que Deus guie a sua vida. E diante de algo impossível, não crendo que Deus pode fazer. Mas o que me alegra é que quando Elias estava lá no fundo da caverna, o mesmo Deus que ele sempre serviu, aparece à porta da caverna. E diz que primeiro veio um fogo, depois um terremoto, e depois um vento suave. Elias ouve o vento e fala: é o meu Deus. E ele vai para a porta da caverna, e ele fala assim:
1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde todo o seu currículo: estou zeloso, estou rejeitado, ninguém mais quer saber do Senhor, todo mundo aqui quebrou seus altares, e eu, só, sobrei eu. O único fiel no mundo sou eu. E agora quer me matar também, que sou o único fiel, estão querendo me matar. Eu gosto do que ele diz no versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, trabalhe. Chegando lá, se envolva. Chegando lá, retome aquilo que eu tenho para a sua vida. Chegando lá, entenda que eu te livrei no começo, eu te livrei no meio, e eu vou te livrar no fim. Eu estive com você no começo, eu estive com você no caminho, eu estou com você no fim. Eu não tenho medo e você não precisa temer. Você não deve estar aqui, a caverna não é o seu lugar. Eu tenho trabalho para você, eu tenho coisas grandes para você, e eu tenho para você uma nova oportunidade. Deus não fecha a caverna com Elias lá e fala: vou te punir porque você veio para cá. Você saiu do centro da minha vontade, mas eu não deixei de amar você. Deus ama você. E Ele tem para você uma nova oportunidade. Ele tem para nós uma nova oportunidade. Hoje saímos daqui e hoje vamos entrar lá. Um novo tempo. Uma nova oportunidade. Eu jamais pedi ao Senhor e sonhei com aquele lugar. Todo mundo que vai lá diz a mesma coisa para mim: pastor, é inacreditável. É inacreditável o que Deus fez, foi inacreditável a negociação que fizemos, é inacreditável a relação que Deus tem feito entre nós e a família dona daquele lugar. Inacreditável. É impossível ao homem, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Então, chegou essa hora, querido. Hora de sair da caverna. Hora de se colocar na presença de Deus. E saber que nós não somos os únicos, mas nós somos um povo que Deus levantou para fazer diferença por onde quer que nós possamos ir. Como disse o Wagner, que nós possamos ter deixado nesse lugar o perfume de Cristo. E que nós possamos levar para lá o perfume de Cristo. Que você vá para aquele lugar com grandes expectativas. Que nós possamos ir para lá com o coração cheio de fé e de esperança. Que você, não importa o que viva hoje, jamais deixe de acreditar que Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será Deus. Acredite, acredite e vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nunca nos deixe parar de acreditar. Senhor, nós acreditamos não em nós, não na nossa força, no nosso braço, na nossa sabedoria, mas nós acreditamos num Deus que é vivo, fiel, verdadeiro e eficaz. Muitos que aqui estão podem nesse momento estar com o coração abatido, triste, duvidando, talvez com tantos medos no coração. Mas a palavra desse homem para aquela viúva que estava diante de um filho morto é: não tenha medo. Aquela que o pão estava acabando é: não tenha medo. E a palavra de Deus para nós, que estamos indo para algo maior e melhor, é a mesma: não tenha medo. Que o Senhor nos leve a continuar acreditando. Que o Senhor nos leve a, diante do impossível, sempre acreditar, porque não somos nós, não é por nós, não é nos nossos méritos, mas é por graça,
é por misericórdia e é por fé que nós devemos viver. Ó Deus, se há nessa manhã gente aqui que precisa da salvação que só Cristo Jesus pode dar, que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor os leve a entender que somente a morte e a ressurreição de Cristo Jesus na cruz tem poder para salvar. E cada um que aqui entrou possa sair daqui na segurança e na certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim eu oro e assim eu te peço. Nos leve a sempre caminhar acreditando e a jamais deixar de acreditar. Essa é a minha oração e eu a faço no nome de Jesus. Você diz? Amém, amém. Louvado seja Deus, que você acredite, que você viva um novo tempo na sua vida. Amém. Louvado seja Deus.